Fala galera, beleza? Quem fala é Maurício Souza, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou estar construindo um sistema de banco de dados de uma pizzaria, a título de exemplo. Eu vou estar utilizando o MySQL, tá bom? Para persistência de dados, e com o banco de dados vai ser o Node.js, beleza? Então é isso aí, já criei a pasta pizzaria na minha área de trabalho, criei a pasta backend dentro. Vou abrir ela com o Visual Studio Code. Tá? Para fazer os métodos, as requisições, eu vou estar utilizando a biblioteca Express. Se vocês têm dúvida, é expressjs.com. Aqui ensina como instalar, como utilizar. Então vamos lá. Primeiramente eu vou criar uma pasta chamada src. Dentro dessa pasta vou criar um arquivo chamado app.js. Vou iniciar meu back.json vazio, npm init -y, e vou instalar meu Express. Vamos lá, é bem rápido. Aqui eu vou ter que primeiramente importar o Express. Vou instanciar o Express. E criar uma porta. Porta padrão geralmente é 3.000. Para o nosso aplicativo começar a rodar, a gente tem que ter no mínimo duas rotas. O primeiro é o do endpoint, que vai ser o app.get. Vou passar o endpoint só a barra vazia mesmo. E vou chamar a função callback, que sempre vai ter o rec e o res, rec de requisição e o res de resposta. Aqui vai ser uma arrow function. E aqui eu posso dar um res.send olá mundo. E preciso também do escutador de servidor. Faltou lista. Vamos passar a porta. Uma arrow function sem entrada de dados. E aqui eu dou um console.log. Eu escrevi craseado, servidor rodando em http //localhost e passei a porta. Então a gente vai iniciar. Node vai ser na pasta src/app.js. Prontinho, o servidor nosso. Só que a gente vai ter que, para a gente ter produtividade, a gente vai instalar uma ferramenta que vai funcionar como live service. Eu vou parar meu servidor, Ctrl C. O nome dela é NodeMon. npm install NodeMon. Vou colocar um -d, porque eu não vou escalar essa aplicação. Vai ser só a títulos de desenvolvimento de estudo. Está instalando. E para a gente rodar esse NodeMon, eu vou no pack.json. Primeiro eu adiciono o dev. E coloco o caminho que está. A vírgula. NodeMon vai estar na pasta src/app.js e adiciono um modo type model. Prontinho. Agora eu só dou um npm run dev. Tem que também converter para o modo ES, tá bom? Do JavaScript. Meu próprio Visual Studio Code já me sugeriu. Prontinho. Aqui está rodando. E agora, para a gente estar fazendo as aquisições, eu vou estar utilizando também a ferramenta chamada Postman. Eu vou abrir aqui para mim. E essa ferramenta que vai fazer
postagem, adição de elementos, tá bom? Eu já criei aqui um workspace vazio, com o nome de pizzaria, e aqui eu vou criar uma nova collection, que vai ser pizzas. E agora eu vou fazer um new HTTP request, vou passar o URL, beleza? E vamos criar a nossa primeira rota de fato. Antes de eu criar, na verdade, eu vou já separar o que é de servidor e o que é aplicativo, beleza? Então eu vou criar um arquivo chamado server.js. Vou tirar essa porta daqui. Vou tirar também o escutador de servidor. E agora eu estou utilizando o app, então eu tenho que importar aqui também. Import app from cc/app .js. E para funcionar eu tenho que exportar, né? Eu dou um export default app. Beleza, só que o nosso servidor está rodando no app.js, então eu tenho que mudar o pack.json também. Não vai ser mais esse endereço, vai ser agora somente server.js. Vou ter que parar e reiniciar o servidor. Prontinho, já separamos o que é serve do nosso aplicativo. E vamos criar as nossas primeiras rotas de fato. A primeira vai ser, como a título de pizzaria, listar todas as pizzas. Eu vou dar um app.get, colocar aqui o endpoint sabores, sabores não, pizzas. Aqui o res. Eu vou dar um res.send. Vou dar pizzas. Mas a gente não tem um arquivo chamado pizza. Para a gente agilizar, então eu vou criar um arquivo mock. Primeiro a gente organiza o nosso código, depois a gente insere de forma dinâmica do nosso banco de dados. Então vamos lá, vou dar um vou dar um const pizzas, que vai ser um array, e aqui vai ter alguns objetos com os elementos da pizza, com os atributos. Primeiro vai ser o ID, depois vai ser sabor, vamos colocar queijo, e o tamanho vai ser só PMG, vamos colocar G. Vamos copiar essa linha para a gente agilizar. Vamos mudar aqui, que é queijo, mussarela, frango com catupiry, baiana. Pronto. A gente criou aqui e já passou aqui. E agora a gente vai acessar o endpoint pizzas, né? Vamos lá. /pizzas. Prontinho. Tá funcionando nossa primeira rota. E eu vou adicionar isso no Postman. Coloco aqui pizzas. Dou send. Pronto. Aqui eu vou salvar. Dar o nome. Listar todas as pizzas. Beleza, agora eu vou criar as demais rotas. Vou criar a rota de adicionar pizza. Vai ser app.post. Vou passar o endpoint pizzas também. Vai ter a mesma função. Vai aqui o res. Aqui eu vou dar um pizzas. A gente está trabalhando com array. .push, ou seja, vou adicionar no final do array. Ou seja, depois da pizza de D4 vai ser adicionado uma nova pizza.
E a gente vai adicionar o quê? O corpo da requisição. A gente escreve rec.body. E aqui a gente dá um res.send. Vamos dar pizza cadastrada com sucesso. E aí a gente vai criar o endpoint. Vamos lá. Vamos fechar. New HTTP request. Vamos copiar o URL. E a gente vai mudar o método. Não vai ser get, vai ser post. A gente vai mandar o corpo da requisição, body. E aqui vai ser em JSON. Então a gente vai colocar aqui o ID, tudo entre aspas, ID sim, sabor, sabor vai ser portuguesa, e o tamanho vai ser tamanho M. Prontinho. Agora a gente vai dar um send. Pizza cadastrada com sucesso, a gente vai listar. Só que se vocês pararem para ver, criou um arquivo null. Por quê? Aqui ainda a gente não falou que o nosso app vai trabalhar com JSON. Então para isso a gente tem que importar. Leitura do JSON. Vai ser um app.use. Vamos chamar o método express, passando o JSON. Com JSON. Prontinho. Agora a gente vai testar novamente. Vamos listar, né? Vamos adicionar novamente. Prontinho. Portuguesa. ID5. Pronto. Foi cadastrado com sucesso. A gente vai salvar, né? No nosso Postman. Agora a gente vai buscar, deixa eu comentar, né? Adicionar pizzas. Vamos agora filtrar, né? Como a gente vai criar o sistema CRUD, né? Que é create, read, update e delete. Read é a leitura, então vamos buscar pizza por ID. Então a gente vai dar um app.get, a gente vai passar o endpoint pizzas. Só que aí, para a gente buscar por ID, então a gente tem que mandar o ID. E como que a gente faz? A gente coloca pizza, coloca dois pontos e o ID. Aqui vai ser igual a parte de cima, rec res. A gente está trabalhando com array, repetindo. Para a gente filtrar o elemento do array, então a gente vai ter que criar uma função callback, que é a função que vai pegar essa variável pizzas e vai filtrar o elemento que a gente precisa. Então vou criar aqui a parte de funções. Vamos dar um function. Buscar pizza por ID. Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que vocês não estão vendo. Buscar pizza por ID. Eu vou estar recebendo o ID. Eu vou retornar. Vou retornar o que? Eu vou chamar as pizzas. .filter. É para a gente filtrar. E aqui eu chamo a função callback. Eu falo que cada elemento que vai ser filtrado vai ser armazenado dentro de uma variável. Que vai ser, vamos chamar de pizza mesmo. Que vai ser uma arrow function. Não preciso nem colocar os colchetes. E aí eu vou... Vamos supor que aqui o ID1, aqui isso daqui virou tudo uma variável chamada pizza. Então eu vou acessar a propriedade dela. Pizza.id. E a gente fala que tem que ser igual ao ID que foi passado. Reparem que os IDs são diferentes. Bom, então aqui a gente vai chamar essa função. A gente vai passar o ID. Então a gente vai criar uma constante. Que é linha, constante de linha, que vai receber a função. Vai buscar pizza por ID.
E aqui a gente vai estar passando o ID, que a gente escreve assim, rec.parameters.id. E aqui eu dou um res.json row. Eu poderia passar já direto aqui dentro, mas se vocês pararem para ver, eu vou criar aqui um novo HTTP request, vou colocar aqui o mesmo URL e vou passar o ID 2. Prontinho. Foi retornado para a gente os valores, porém dentro de um array. E foi por isso que eu armazenei dentro de uma constante, que aí eu posso colocar, se tratando do array, eu quero que só retorne a posição 0, que é o índice 0. E vai ser retornado somente o corpo da requisição. Beleza? Então a gente vai salvar o nosso Postman. Buscar ID. Agora a gente vai criar o método delete. Deletar pizza. Delete é diferente, não vai ser get nem push, vai ser o método delete mesmo. Que vai receber a mesma coisa ali de cima, pizzas. E vai receber o ID. Vai chamar uma função que vai receber os mesmos parâmetros. Rec e res. Para a gente poder deletar um elemento dentro do array, a gente vai ter que acessar esse array. Então a gente sabe que vai ter que chamar uma função callback. A gente vai ter que pegar o índice, né? O índice é diferente de D. O índice no JavaScript começa em 0, 1, 2, 3. Ou seja, a gente tem que acessar o índice dele. Para daí a gente dar pode ser um splice. A gente recorta só o próprio elemento. Então a gente vai fazer a função. Função buscar index pizza. A gente vai estar recebendo o ID para a gente comparar. A gente vai retornar. Vai ser bem semelhante à função de cima. Pizzas, só que não vai ser mais filter. Filter está filtrando. A gente tem que pegar o índice. Então tem uma função chamada findIndex. A gente vai falar que vai ser armazenado dentro do chamado pizza. E vai entrar no método pizza ID, que tem que ser igual ao ID. Ou seja, isso daqui vai filtrar um elemento. Vai fazer uma busca do ID que a gente passou e vai comparar com todos os elementos dentro desse array. E aqui a função vai filtrar o index, que é o 0, 1, 2, beleza? Então a gente vai chamar, criar uma const index, que vai ser o buscar index pizza e vai passar o ID também. É o ID que está sendo comparado aqui. Beleza. E como a gente vai deletar? A gente vai chamar a variável toda, né? Que é o pizzas. Pizzas.splice. A gente vai passar o index, que foi guardado dentro da variável index que a gente gravou. E vai passar somente quantos elementos a partir dele vai ser deletado. Somente ele. Então a gente dá um res.send. Vou colocar pizza de ID. A gente passa o ID. Deletado. Só dessa forma tá ótimo. Vamos criar um novo método. A gente vai dar um new HTTP request, vai passar o URL e aqui vai ser o método delete. Pronto. Agora a gente vai testar. Vamos dar um send no ID2, vamos listar todas as pizzas, né, para vocês verem. Vamos lá no nosso HTML, dar um F5 aqui, pronto. Ó, queijo, mussarela, frango com catupiry. Então a gente vai deletar essa de ID3. Vamos passar o ID3. Vamos dar um send. Pizza de ID3 foi deletada. A gente dá um F5 aqui. E sim, realmente foi deletada, está funcionando.
Vamos salvar aqui o nosso Postman. Deletar pizza. E agora falta a última função para a gente completar o sistema CRUD, que é o atualizar, método update. Vai ser o app atualizar pizzas. Vamos dar um app. Agora a função não vai ser delete, vai ser put. Existem um put e o pet. A diferença é que o put, se ele não encontrar o valor passado, ele não cria um novo elemento, diferente do pet. Então vamos lá. Pizzas. Vamos passar o ID também. Por que eu estou passando o ID? A gente tem que primeiro pegar o ID, né? Na verdade, o index. A gente tem que pegar o index para a gente poder editar a partir do index, né? Quando a gente trabalha com array é dessa forma. Então a gente já tem o sistema aqui feito, que a gente fez no deletar pizza. A gente vai só copiar, a função já existe, ele vai estar invocando, vai pegar o index. E aí eu vou dar vou chamar as pizzas, vou passar a posição do index. Posição index. A gente vai pegar a partir do... A gente já mandou o ID para lá e vai retornar o index. Vamos supor, se a gente passou o ID 3, vai retornar um index desse ID. Então a gente armazena dentro de index e vai passar ponto sabor. E vai ser como? Vai ser igual ao arrec.body, o corpo da requisição do sabor. E a gente copia. A gente só muda a propriedade. A gente não precisa colocar o ID porque, né, quando a gente trabalha com banco de dados não é aconselhado que a gente altere o ID. A gente coloca somente o sabor e o tamanho, que vai ser o tamanho. Pronto. A gente dá só um res.json. Vamos colocar listar todas as pizzas para a gente ver se foi atualizado. É importante lembrar que a gente também pode adicionar status. Um exemplo aqui, adicionar pizza. Tá, res.send, eu posso colocar um outro ponto e colocar status, que é o status HTTP. A gente pode de 202, a gente vai HTTP status. Aqui vocês podem estar acessando os status. Ó, 200 é ok, create na verdade é 201 e a gente vai passar 201. Vamos copiar só para a gente utilizar o processo. 200 que é ok, do listar pizza. Buscar pizza por ID também é 200, vai dar um ok. Para deletar é 200, enfim, tá ótimo assim. E a gente vai testar a função atualizar. Vamos lá no nosso Postman, new HTTP request, vamos passar o ID, o ID não, o URL, vamos colocar put. Pronto, a gente vai na seção do body, em how, e vamos passar o corpo. Coloque em JSON. Qual é o corpo? A gente vai mudar somente o que? O sabor, né? Sabor. Vai ser chocolate. Vamos criar um chocolate. E o tamanho vai ser M, de médio. Pronto, então a gente está falando que a pizza de D3, está sendo passada aqui, vai receber esses seguintes parâmetros. Vamos listar nossas pizzas. Olha lá, pode ver aqui, deixa eu abrir aqui no URL que é maior. Ó, queijo, mussarela, frango com catupiry, baiana. Então a gente está, vamos lá no nosso Postman, a gente está passando o ID3, que é a pizza de frango com catupiry. Então vamos dar um send, prontinho. Vou dar um F5 aqui, prontinho. Ó, ID3, o sabor chocolate. Aí vocês falam, isso foi até bom que acontecesse, que vocês podem ter
saber o que aconteceu se de vocês der esse mesmo erro. Foi alterado o sabor, porém o tamanho sumiu. Porque é simples. Quando acontece isso, é erro de digitação. Ó, o que eu escrevi aqui? Tamanho, com 2 Hs. Escrevi 2 vezes o H em vez do N. Então, mudei de novo e vou dar um send para atualizar novamente. Agora eu vou atualizar, pronto. Agora, se fosse diferente do método patch, ele iria adicionar o tamanho, uma propriedade que não existe dentro do nosso banco de dados. Pelo menos que a gente espera que não exista. Pronto, aqui foi feito o sistema CRUD, somente em JavaScript. Agora eu vou estar pausando esse vídeo. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando como a gente vai fazer a persistência de dados. Beleza? Então vale lembrar também que o nosso sistema ficou dessa forma e a gente tem que salvar o boot, tá? A gente tem que colocar atualizar pizza lá no nosso Postman. Pronto, a gente criou todos os métodos e a gente vai testar agora. Listar. O nosso servidor está se auto-reiniciando por conta do NodeMon. A gente vai listar. Está funcionando. Vou abrir aqui no HTML. Olha lá, queijo. Tamanho. A gente vai adicionar uma nova pizza. Adicionar pizza body D5. Foi adicionado uma pizza de D5. Se vocês repararem, aqui ficou como texto, então eu não preciso colocar dentro de aspas. Pelo menos o ID, que é número. Posso buscar. Vou buscar a pizza de ID2. Vou passar aqui mesmo. ID2. Mussarela. Vamos listar novamente. Método deletar. A gente vai no nosso body. Vamos deletar a pizza de D3. Pizza de D3 deletada. E a gente vê, realmente foi deletada. E o atualizar. Vamos atualizar, não tem mais o ID3, então ele não vai atualizar nada. Vamos atualizar o ID2. A pizza de D2 agora vai ser de chocolate. A gente vai lá, atualiza e realmente foi alterado. Só que se vocês pararem para ver, eu vou lá no meu arquivo, eu vou salvar para o meu servidor reiniciar. Ctrl S. Sempre que eu reinicio, ó, aqui está chocolate, eu vou dar um refresh na página. E os arquivos não estão sendo salvos. Por isso que eu vou ter que utilizar o MySQL para trabalhar com a persistência de dados. Beleza? É isso aí, quem ficou até aqui agora, pode curte, compartilha o vídeo, compartilha aí para seus amigos, estudantes aí de TI, programação. Tamo junto e em sequência, olha no comentário que eu vou estar mandando o link do próximo vídeo, beleza? Isso aí, valeu, obrigado, falou!